assim as Sagradas Escrituras: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro então respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Quando Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Versículo 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Amém? Então coloca a sua Bíblia aí no banco e levante um aplauso bem forte ao Senhor. Eu creio nessa palavra. Essa palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela tem poder nos dias de hoje. E nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, porque Tu és aquele que dá vida por nós. É o Senhor que faz com que a Tua palavra também seja viva nos dias atuais. E nós cremos nessa palavra libertadora, essa palavra que transforma, essa palavra que gera um impacto na nossa vida tão grande, a ponto de mudar aquele que está sofrendo e trazer consolo, conforto, esperança, renovação. Só o Senhor que pode fazer isso. A palavra da salvação é a palavra que nós precisamos nos dias de hoje. O arrependimento traz para a nossa vida a maior esperança que nós temos em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Então Deus nos ajude nessa noite, mais uma vez, fazendo com que essa palavra penetre no nosso ouvido, chegue no nosso coração e cause em nós um impacto de mudança, de transformação, de renovação, pois nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Glorifique ao Senhor. Com certeza teremos algo especial da parte de Deus. O nome da mensagem dessa noite é: tristeza e arrependimento geram salvação. Tristeza e arrependimento geram salvação. O tema pode parecer um pouco curioso, mas você vai entender, em nome de Jesus até o final, por que a mensagem tem esse tema. Esse texto que nós acabamos de ler, na realidade ele começa no versículo 14 do livro de Atos, que é a pregação do apóstolo Pedro. E eu creio que a primeira pregação que acontece sobre Cristo, após Pentecostes, foi essa pregação que Pedro faz. E o teor, o conteúdo, a parte importante da pregação de Pedro é exatamente: arrependam-se. É exatamente a ênfase da pregação, era arrependimento. E eu ouso dizer uma coisa, amados: dificilmente nós ouviremos uma mensagem de arrependimento como essa que Pedro pregou em Pentecostes. Porque, olha só, o finalzinho do versículo que a gente acabou de ler. Quase 3.000 pessoas se convertem naquela pregação. Então, dificilmente estaremos ouvindo uma mensagem
com tamanha profundidade e alcance que Pedro, cheio do Espírito Santo, ministrou naquele período de Pentecostes. Se olharmos para a vida de Jesus, o primeiro sermão que Jesus ele faz, ele também usa arrependimento. Só que antes de Jesus teve alguém que também esteve pregando na mesma direção. Você lembra de quem? João Batista. Está pregando. Arrependei-vos, raça de víboras. Arrependimento já é uma palavra tão complicada nos dias de hoje. Você imagina o cara ainda colocar raça de víboras junto, aí o cara vai danou tudo. Né, maninho? João Batista foi ousado demais, muito usado por Deus. Ousado e usado. Porque esse tipo de mensagem, de pregação, amado, João Batista não estava em nenhum estádio de futebol, ele não estava em nenhuma mega igreja, ele estava no deserto. E sabe o que acontecia? O povo fazia caravana para ir lá no deserto ouvir João Batista pregar sobre arrependimento. Aí depois Jesus ele vem na mesma linha. Arrependei-vos. Aí quando acontece Pentecostes, vem Pedro cheio da unção de Deus e começa a mensagem também falando sobre arrependimento. E a mensagem de Pedro leva milhares de pessoas à liberdade em Cristo Jesus, por causa do arrependimento. Esse foi o primeiro sermão que Pedro prega depois de Pentecostes. João Batista, Jesus, quando Jesus ele também começa a falar para enviar os discípulos no capítulo 6 de Marcos, ele fala sobre arrependimento. E o próprio apóstolo Paulo, no Atos, no capítulo 17, quando ele está lá em Atenas, ele falando aos atenienses, ele fala também sobre arrependimento. E aí a gente começa a observar que o arrependimento era o básico da mensagem primitiva. A essência da mensagem primitiva, arrependimento. Aí eu pergunto para vocês, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, você acha que tem necessidade de nós mudarmos a essência da mensagem da igreja primitiva? Não. Não há necessidade de mudarmos a essência, porque essa essência é que vem dando resultado, que vem dando resultado positivo de pessoas aceitando Jesus, pessoas se convertendo, tendo mudança, tendo uma transformação de vida. Porque o arrependimento é o ponto de partida. Se alguém quer entrar no céu, se alguém quer entrar no reino de Deus, precisa primeiro de arrependimento. Não tem outra situação para que você entre no reino de Deus sem que haja arrependimento. É uma verdade fundamental e vital para nós. E não pode haver variação de pensamento. Mas infelizmente, o que nós temos visto e ouvido e acompanhado, parece que o arrependimento tem sido esquecido em muitas pregações. Porque a maioria das pregações hoje, quando você escuta alguém que está despontando, você se parar para você ouvir uma mensagem, talvez você não precise ouvir a mensagem toda, mas você vai ouvir um pouco, você vai ver que a essência da mensagem parece que ela mudou um pouco. Hoje você vai ser feliz, você vai ser próspero, você vai explodir. E o arrependimento? O que estava dando certo lá no comecinho com João Batista, começou a dar certo com Jesus, aí depois vem com Pedro, vem com Paulo. Cadê o arrependimento? Parece que a palavra arrependimento foi esquecida, está sendo esquecida no meio das mensagens. Porque quando se fala em arrependimento, as pessoas não voltam mais na igreja. Porque o arrependimento vai levar você a uma mudança radical na sua vida e no seu comportamento. Então, às vezes a mensagem tira o arrependimento. Porque tem muitas pessoas que preferem entreter, ou manter os pecadores
ativos ali na igreja, mas não levam os pecadores ao arrependimento. Por incrível que pareça, preferem manter os pecadores sorrindo, a caminho da morte, a caminho do inferno, do que levar a esses pecadores ao choro, ao arrependimento e vida eterna. Porque esse é um tipo de mensagem que não dá muito ibope, principalmente nos dias de hoje. Então, muitas pessoas fazem a escolha de a pregação ser uma pregação mais light. O cara está enterrado no pecado, numa série de coisas erradas, mas o pregador não fala sobre arrependimento. Prefere falar uma palavra que vai trazer, né, um certo alívio naquele momento. O cara, não, tá, domingo que vem eu volto lá, o pastor é bom, hein? E o cara está enterrado no pecado, no erro, numa porção de coisa, mas não há um confronto. Não é levado ao arrependimento. Não é levado a uma mudança, ao choro. Mesmo que alguns pregadores tenham anulado esse arrependimento, aparentemente, ele não foi anulado da palavra de Deus. Arrependimento continua fazendo parte da palavra de Deus. Pode não estar nos lábios de muitos pregadores por aí, mas ela continua nos lábios de Deus, que é a palavra. Não tem como você mudar essa verdade. A Bíblia, de fato, tem muito a dizer com relação ao arrependimento. Porque o fato de você professar uma religião, ou ter sido criado num ambiente religioso, amado, isso não faz muita diferença, não. Porque, assim como eu, provavelmente você deve conhecer muitas pessoas que são religiosas. Eu fui criado num lar católico, eu fui criado num lar evangélico, fui criado num lar onde Deus... Isso tudo, amado, não faz diferença, não. Porque se você não passar pela experiência do arrependimento, da confissão, isso não vai abrir a porta do céu. Porque a falta de entendimento sobre a importância do arrependimento, querido, é a causa de muitos problemas que nós encontramos hoje no cristianismo atual. Você vai encontrar pessoas que estão enterradas no adultério, na mentira, no engano, e que se dizem cristãs. Se dizem cristãs, e aí? Você vai brigar com essa pessoa? Não. Você está no adultério, você está na mentira, você está no engano, você está na idolatria. Você não é cristão. Não, você não vai brigar com essa pessoa, estão batendo no peito que é. É muito fácil, querido. Hoje você trabalhar essa perspectiva. Porque está faltando arrependimento. Arrependimento vai fazer a diferença, sim. E não você está introduzido dentro de um ambiente que se diz cristão. Pessoa que não parece, né? Tem gente que parece que não precisa de arrepender. Tem gente que acha que não precisa pedir perdão. Ou qualquer uma outra coisa desse jeito, ela pode ser qualquer coisa, menos ser um cristão. Menos ser um cristão. Aí quando você vem para algumas pessoas falando com essas pessoas que a Bíblia, a palavra de Deus, nos leva ao arrependimento, as pessoas costumam dizer assim, talvez você já tenha escutado alguém dizer assim, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Alguém já ouviu isso? Muito, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta. A Bíblia foi escrita por homens. Já está difícil de acreditar? Você imagina se fosse escrito por um macaco. Será que a pessoa ia acreditar? Foi um macaco que diz, não, então eu vou acreditar. Amado, se falar que foi um ET, né? Foi um ET que escreveu, não, então um ET eu acredito. Gente, olha só que coisa absurda que chega a isso. E o mais interessante, uma ocasião, uma pessoa falou assim, eu não acredito na Bíblia que foi escrita por homens. Aí eu falei assim, você é católico? Você acredita em São Paulo? Acredito. Engraçado, Paulo escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Aí você não acredita que ele escreveu ali? As pessoas estão cegas. Elas acreditam em santo,
São Paulo, mas quando você lê um texto aqui que Paulo escreveu, como nós lemos agora numa abertura aqui em Coríntios, a pessoa não acredita, porque foi o homem que escreveu, mas acredita no homem Paulo. Que contradição meio esquisita, meio estranha, né, Russo? Aí eu falei com o Russo hoje que nós somos ET. A Bíblia diz que nós somos os ETs atuais. Nós não pertencemos a essa terra, mano. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Se há um ET, somos nós. Assim como nós fomos colocados aqui, nós vamos ser tirados, mano. Essa é a promessa do Senhor. Ele vem buscar a igreja dele. E nós estamos fazendo essa participação. Aí vem uma pergunta. Você alguma vez se afastou de Deus e perdeu a alegria da salvação? Sim ou não? Já viveu essa triste experiência de se afastar de Deus e sentir que perdeu a alegria da salvação? Fique tranquilo que você não foi a única pessoa. Existe um personagem bíblico muito conhecido que também viveu essa experiência. Esse homem chama Davi. E quando ele vive essa experiência, ele escreve um dos salmos mais bonitos que está na Bíblia, que é o Salmo 51. Ele percebeu que a alegria da salvação tinha sido tirada da vida dele. Ele foi tomado por um sentimento de culpa e de horror. Uma condição assim, Ricardo. Que Davi escreve esse salmo. Davi, ele reconhece o seu pecado. Aí ele faz algo que João Batista, que Jesus, que Pedro e Paulo vêm fazendo nos seus discursos. Arrependimento. Quando Natã confronta Davi com relação ao pecado, ele se arrepende. É como se ele estivesse bebendo um veneno e ele jogou fora aquele veneno. Tudo aquilo que ele percebeu que estava fazendo de errado, ele espremeu aquela ferida. Botou aquilo para fora. Porque quando Davi ele peca, ele não perde a salvação. Ele perdeu foi a alegria da salvação. E isso é um sentimento muito comum na vida de um crente, que por um descuido, que pecado na minha vida e na sua vida tem que ser um descuido, não pode ser algo premeditado, intencional. Você faz alguma coisa que você percebe que não agradou a Deus, você fica triste, não fica? Parece que a alegria da salvação foi embora da sua vida. Não é assim que acontece? Caramba, fiz besteira. Não tem mais jeito. Esse é o pensamento. Você fica até com vergonha no primeiro momento de dobrar o seu joelho para falar com Deus. Não é verdade, Jéssica? Você fica assim, caramba. Mas não tem como você vai esconder de Deus o que, mano? E Deus, que não é bobo nem nada, Ele conhece tudo, sabe o nosso coração, nos sonda. Ele sabe direitinho. Ali tem um servo, ali tem uma serva que está arrependida. Eu vou devolver a alegria da salvação de novo. Aí Davi, ele, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve o Salmo 51, que é uma maravilha. Preste atenção que diferença. Adão, quando ele peca, qual foi a primeira atitude de Adão depois que ele pecou? Não foi isso que ele fez? Quando Judas pecou, traiu Jesus, qual foi a primeira atitude dele, decisão dele? Eu sumi e fugi. E Davi? Davi ele foi diferente. Davi, quando ele peca, ele não esconde, ele não foge de Deus. Ele se aproxima do Senhor e diz, Senhor, pequei. Ele rasga o coração dele. Ao invés de afastar de Deus, ele se aproxima de Deus, amado.
Essa tem que ser a atitude de um pecador. Não se afastar de Deus, mas sim, pelo contrário, se aproximar do Senhor. Porque muitas pessoas que pecam acabam deixando a igreja, acabam deixando de ler a Bíblia, param de orar, fogem de Deus. Esse é o caminho oposto ao arrependimento, querido. Espera que Deus vai abençoar, mas não vai. Não vai, não é dessa maneira que funcionam as coisas. Se for dessa maneira, nós podemos rasgar a Bíblia. Agora, quando há arrependimento, quando há de fato esse entendimento da parte do Senhor, aí sim. Quando a pessoa está longe de Deus, está afastada de Deus, ela não consegue ter paz, querido. Ela não consegue comer. Ela não consegue dormir. Na realidade, ela quase que não consegue fazer mais nada na vida dela, porque ela não consegue mais ter essa paz. E quando a consciência acorda, é uma coisa tremenda. Foi isso que aconteceu com Davi. Mais cedo ou mais tarde, a consciência do homem vai despertar. E às vezes, vai despertar no leito de morte. Tem gente que às vezes não dá o braço a torcer. Esses dias, a Kátia está participando de um evento em Valência, de artesanato, e eu tenho acompanhado a Kátia. E do nosso lado lá tem uma senhora que ela não acredita no arrependimento. Está caminhando na nossa igreja lá em Valência, lá em um bairro de Valência. E ela não acredita no arrependimento. Eu falei com ela assim, hoje eu vou pregar sobre arrependimento. Porque ela acha que a pessoa que fez algo errado com ela tem que morrer. Ela não acha que Deus possa fazer alguma coisa com aquela pessoa. E a gente vê tantas pessoas que têm uma atitude semelhante a essa. E o que é pior, às vezes dentro da própria casa, dentro da própria família. Às vezes tem pai que embirra com o filho, ou filho que embirra com o pai. E passa anos com aquela birra, né? Aí quando está percebendo que está chegando a hora da morte, chama fulano, eu quero me acertar com ele. Eu preciso pedir perdão. Você talvez já deve ter conhecido pessoas assim, que tem um coração duro, mas em um determinado momento ela quer liberar perdão, ela quer. E às vezes esse tipo de situação, essa consciência é despertada no final da vida. E ainda bem que isso acontece, né? Porque se esse despertamento não acontecer, você sabe que destino essa pessoa vai ter. Davi teve essa consciência da sua culpa. Mas aí Davi não para por aí, porque só sentir o peso do pecado, às vezes pode levar a pessoa a um remorso e não um arrependimento. Que às vezes também você já pode ter vivido uma situação assim. Você viu que você fez besteira, que você cometeu um erro, pecou, mas ao invés de você estar arrependido, você está só com remorso. O remorso é uma desgraça, ele leva você à autodestruição. E tem gente que sabe que pecou, está com remorso, mas não está arrependido. Está entendendo? Amém? Há uma diferença entre remorso e arrependimento. Remorso foi o que Judas teve quando ele traiu Jesus. Ele ficou com remorso. Quando ele viu todo o plano que os inimigos de Jesus iam fazer com ele, Judas ficou com remorso, mas ele não se arrependeu. Então há uma diferença com relação a isso. Eu disse aqui que Davi não parou por aí. Davi é como se ele viu que ele tinha feito besteira, ele não bebeu aquele veneno, ele não ficou com aquele remorso, né, cara? Poxa, o cara morreu, eu fiz isso com ele, agora estou com a mulher dele e tal, aquela coisa toda. Davi não ficou remoendo isso. Ele não fugiu de Deus. Ele não fugiu de Deus, André.
Ele encarou, ele enfrentou de fato a situação. Ao invés de ir para longe de Deus, Davi correu para perto de Deus. Porque Davi desejou ser perdoado. Davi, ele queria ser purificado. O versículo 1 do Salmo 51 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Um coração arrependido se aproxima de Deus dessa maneira. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque ele sabe que se basta uma palavra de Deus, está terminado, acabou tudo. Mas ele chega perto de Deus assim: olha, eu errei, eu pequei, Senhor, tem misericórdia de mim. E essa palavra pode ser motivadora para nós nessa noite. Davi estava desesperado. Ele não podia fugir daquela situação. Porque ele estava preso na corrente do pecado, querido. Ele sabia da besteira que ele tinha feito. E há um entendimento que a gente acaba chegando, que quando você peca contra alguém, só para você poder conseguir acompanhar esse raciocínio. Eu sou uma criatura de Deus, você também é uma criatura de Deus. Amém? Pela sua graça, pela sua misericórdia, hoje nós saímos do estágio de criatura, passamos a ser filhos e filhas de Deus. Amém? Então, quando você peca contra alguém, quando você fala alguma coisa sobre alguém, você está pecando, falando de alguém que também é imagem e semelhança de Deus. Olha só o perigo. Nós estamos ferindo alguém que Deus ama, ao ponto de dar Jesus Cristo morrer na cruz por nós. Então, olha só, comparando com aquilo que o pastor Edson falou lá ontem, nós temos muito cuidado de falar sobre a igreja de Cristo. De falar sobre a igreja, porque ela é a noiva do Senhor. Então eu tenho que tomar muito cuidado de falar de alguém, porque eu estou falando de alguém que Deus criou, que Deus gerou, que Deus mandou Jesus morrer por ele também. Não foi só por mim. Então eu tenho que ter esse entendimento da abrangência que tem o arrependimento. Davi, ele violou a sua consciência e desobedeceu a palavra. Davi era um homem de Deus, amado. Ele sabia, mas ele ultrapassou todos os limites. Se nós pararmos para analisar, amado, o que Davi fez com essa situação, com essa mulher e com o marido dela, é uma coisa absurda, amado. Vamos falar a verdade com relação a isso. Não é difícil de acreditar, gente. Conhecendo a história de Davi que nós conhecemos hoje, é difícil de acreditar que um homem como Davi fez a besteira que ele fez. Ele planejou tudinho. Planejou tudo. Olha que coisa interessante, o plano dele é um plano infalível, ninguém sabia de nada. Estava dando tudo certinho. Arrependimento é o reconhecimento de que não merecemos nada senão o juízo de Deus. Foi isso que Davi fez. Davi enfrentou de peito aberto a situação de pecado diante do Senhor. Deus, tem misericórdia de mim. Ele sabia que não tinha nada que poderia mudar aquilo no seu juízo de Deus. Errado eu estou, fiz besteira, mas é o Senhor que tem toda a responsabilidade sobre a minha vida. Davi, ele reconhece que a razão de ter pecado não foi as circunstâncias do mundo lá fora. Que muitas das vezes, quando a gente peca, a gente quer colocar a culpa no outro. Quer colocar a culpa na situação lá fora. Eu fiz isso porque o governo está me oprimindo. Eu fiz isso porque fulano está me obrigando. Davi podia ter feito assim, eu fiz isso porque, poxa, aquela mulher estava tomando banho lá, pelada, bonita. Davi, ele entendeu que não foi a circunstância lá fora, foi aqui dentro. Era ele que era o responsável do erro, do pecado dele. E é isso que acontece conosco. A gente pode até tentar querer maquiar alguma coisa. Eu fiz isso porque, não é igual Adão, né? Eu fiz isso porque a mulher que só me deu. Aí. Davi não. Davi, ele bate no peito, eu pequei. Eu errei. Não é a circunstância aí fora, não é a situação aí fora, é o meu coração que está sujo. É o meu coração, que a Bíblia não diz isso lá para nós, lá no Novo Testamento, que é daqui do nosso coração que procede todas essas coisas ruins. E mesmo assim Deus ainda não quer o nosso coração, né, Fernando? Davi reconhece isso.
Não é o mundo fora de mim, mas é dentro de mim que está corrompido. Porque é muito mais fácil você, né, passar a bola para frente. Não, a culpa foi do outro. Não é simplesmente a questão do que eu faço, mas é de que eu sou. É isso que vai mudar toda a história. O meu maior problema sou eu mesmo. Sou corrompido. Se eu bobear o meu coração, uma fábrica de iniquidade. É dentro de mim que procede esses maus desígnios. Não é o mundo, é o meu coração. Não é simplesmente uma pornografia, mas é o meu coração que está inclinado para as coisas erradas. Não é a guerra, mas é o mundo. É um coração perverso do homem, que é maldade, que é crueldade. A gente às vezes fala assim, é a injustiça social. Não é nada, querido, é o coração avarento. Porque se você tivesse condição de um coração mais aberto, você iria orar para a pessoa que está perto de você, você iria abençoar, você iria ajudar alguém. Aí a gente vem falando no discurso. Isso aí é a sociedade, é uma injustiça social, não é nada, querido. Porque se você olhar lá no princípio de muitas coisas que aconteceram, o povo fazia a repartição de bens, o ajuste, o equilíbrio. Em certos períodos havia um equilíbrio para que todos tivessem uma igualdade e não essa injustiça social que agora virou desculpa para nós. É você poder fazer para alguém algo que vai surpreender, talvez até você mesmo. Porque quando nós percebemos essa verdade a nosso respeito, a única coisa que nós podemos fazer é reproduzir aquilo que Davi fez. Quando você entende que você pode fazer algo mais, quando você entende que não é a circunstância aí fora que está levando você a fazer coisas erradas, quando você entender que é você mesmo responsável pelas coisas que estão acontecendo, a única solução, querido, é fazer como Davi. Senhor, tem misericórdia de mim. Essa é a única saída para aquele que entende que o pecado está dominando, que o pecado está crescendo. Senhor, tem misericórdia de mim. O mundo faz qualquer coisa para impedir você, a mim e as outras pessoas a olharem para dentro de nós mesmos. O que não falta é opção de show, o que não falta é opção de cinema, de filme, de outros entretenimentos, de shows, uma opção de coisa. Tudo isso para quê? Para tirar você do foco, para levar você a uma alegria, a uma festa, alguma coisa que vai de repente tirar a tua visão, tirar você de olhar para você mesmo. Você fica naquela. Aí depois que termina tudo isso, aí você vai para casa. E lá no seu quarto, na sua casa, você começa a ver, cara, estou vazio. Aquele momento de explosão, de aglomeração, de show, acabou. A convicção do pecado é o primeiro passo para a restauração. Eu estou errado. Porque não há esperança de perdão e restauração enquanto não reconhecemos o nosso pecado. Tem gente que vai batendo na mesma tecla e não reconhece o seu pecado. E Davi nos ensina isso. Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram, secaram. Mas quando ele entendeu que havia necessidade de arrependimento, de confissão, a coisa mudou. Mas enquanto ele calou, enquanto ele ficou quieto, a alegria da salvação dele foi embora. E talvez você esteja aqui hoje numa situação semelhante de tristeza do teu coração. Cara, mas eu já vivi uma experiência com Jesus, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu sou salvo, mas eu não tenho essa alegria dentro de mim. Aí você está pensando assim, cara, o pastor está falando um negócio ali que eu preciso me arrepender. E você está no lugar certo nessa noite, então, se você está pensando dessa maneira. Porque a cada dia que passa sem uma confissão, sem esse arrependimento, você está envelhecendo, os seus ossos estão secando. É como se fosse a mão de Deus pesando sobre a vida de Davi esse tempo todinho.
E talvez você esteja sentindo essa mão de Deus pesando sobre a sua vida também, porque esse pecado está te consumindo. Porque não há possibilidade de cura, nem de restauração, se não houver arrependimento. Como eu disse, Davi elaborou um plano perfeito. Todas as provas do pecado, do erro de Davi foi escondido e foi destruído. Mas Davi não contava com uma coisa. Ele arquitetou tão bem, preparou tão bem, mas ele esqueceu de uma coisa. No segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 27, está lá, porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus viu. O que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Você pode ter um plano perfeito. Tem até filme com esse nome, né? Plano perfeito. Ninguém viu, ninguém sabe, não tem nada, prova nenhuma. Mas tu pode ter certeza de uma coisa. Aquilo que você faz nessa situação de pecado oculto não parece bom aos olhos de Deus. Parece mal. Porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Muito cuidado. E uma coisa, querido, estou caminhando para o final. Não se trata só de arrepender e arrepender novamente. Que às vezes a pessoa pensa assim, né? Eu cometi um erro, chega aqui, Senhor, me perdoa. Amém? Amém. Aí ele sai, comete o mesmo erro. Aí volta, Senhor, perdão. Aí sai, comete o mesmo erro e volta. Amado, não é assim que funciona. Não se trata de arrependimento e arrepender de novo, de novo, de novo, de novo. Tem muita gente que está vivendo dessa forma, não é assim. Mas trata-se de arrependimento e dar frutos, porque a Bíblia diz que há frutos do arrependimento. Porque você pode vir diante de Deus, se arrepender, confessar seus pecados, mas você precisa dar frutos. Porque é muito cômodo, não é verdade? Você comete um erro, um pecado, você vem, Senhor, perdão, hein? Vamos junto. Aí sai e comete o mesmo tipo de pecado. Chega no próximo culto, Senhor, beleza? Isso é bom mesmo, hein? Perdoa, tamo junto, hein? Não se trata disso, querido. Trata de você mostrar o fruto. Fruto chamado arrependimento, que é mudança radical de vida. Mudança radical. Porque a maioria de nós que estamos aqui, amado, glória a Deus, por isso nós temos dado frutos de arrependimento. Pessoas que estão abandonando práticas e erros e vícios do passado e hoje estão produzindo frutos de arrependimento, que estão gerando alegria no coração de Deus, nas pessoas que se relacionam com elas. Isso implica em mudança. Exige transformação. Arrependimento é abandonar o pecado para aproveitar na santidade de Deus e não ser mais escravo do pecado. É desse jeito. É desse jeito. Porque quantas pessoas que você conhece que estão enterradas aí no vício, no alcoolismo, nas drogas, no adultério, na fornicação, na opção de coisa errada, que estão no pecado, mas não se arrependem. Você acha que as pessoas não sabem que elas estão erradas? Elas sabem. Todo mundo sabe que adultério é pecado e é crime. Mas tem muita gente que está no adultério. Você acha que a pessoa não sabe? Sabe. Tem muita gente que sabe que roubar é pecado e é crime. Mas estão roubando. Mas não se arrependem. Imagine se Deus pudesse projetar na praça pública os seus pensamentos agora. Será que você ia deixar? Será? Porque arrependimento é mais do que um sentimento, querido. Arrependimento é uma decisão, uma atitude. Eu estou sentindo que vou me arrepender. Não, isso é decisão. É desse tipo. Não é apenas aquilo que a gente fala, mas é aquilo que a gente faz. A
sua atitude que vai mostrar esse arrependimento. Porque o arrependimento é a única maneira de remover a maldição da culpa. O coração nunca encontrará paz. Presta bem atenção nisso. O seu coração nunca vai encontrar paz se você não tiver arrependimento. Tem gente que está sofrendo, está doendo, está até caminhando para a morte. Eu não tenho paz. Se arrepende. Peça a Deus para trazer na sua memória o que está gerando essa inquietação no teu coração, que pode ser alguma coisa que está associada lá atrás, que você talvez até nem esteja lembrando mais. Mas se arrependa. Se arrependa. Porque o arrependimento permite aquilo que a gente acabou de cantar aqui, que a graça de Deus trabalha no nosso coração. Quer ter esse impacto da graça da sua vida? Amém? Então trabalhe arrependimento. Se há alguma necessidade de arrependimento, arrependa-se. Para que você viva esse impacto da graça de Deus na sua vida. Que tem muita gente que diz assim: poxa, eu estou vendo fulano lá muito feliz, alegre. Parece que Deus está privilegiando aquela pessoa. Não! É porque aquela pessoa entendeu a importância do arrependimento. E está desfrutando do melhor de Deus. É a graça. Está à minha disposição, está à sua disposição. Faça a mesma coisa. Porque só o fato de nós entrarmos nessa linha de julgar fulano e fazer isso, nós estamos pecando, querido. Ou você acha que Deus tem filho preferido? Pode ter pai e mãe, que pode até ter um filho ou outro que é preferido. Mas Deus não tem, não. Deus não tem. E nós precisamos entender isso. E tem gente que está batendo no peito dizendo que ama Jesus, mas não tem fruto de arrependimento. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida se não tiver mudado, se não tiver transformação. Aí eu quero encerrar com uma fala do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, diante de um contexto que o pecado que Paulo havia exposto para a igreja ignorou. Não deu importância para aquilo que Paulo falou. Aí ele escreve, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Paulo estava dizendo isso para a igreja. A tristeza que às vezes nós sentimos por um confronto ou por uma exposição do nosso erro, do nosso pecado, pode trazer na nossa vida essa tristeza mesmo. Mas essa tristeza, segundo Deus, opera em nós arrependimento. Porque quando você é confrontado com algo errado que você está fazendo, você fica triste, não é verdade? Mas essa tristeza pode gerar em você arrependimento. Não, estou arrependido, eu quero mudar minha atitude. Eu quero mudar minha conduta. Aí essa tristeza que foi exposto do seu pecado gerou em você um arrependimento. E esse arrependimento leva você à salvação. Então tristeza e arrependimento geram salvação. Por isso que o tema da mensagem dessa noite é isso que eu disse para você. A tristeza, segundo Deus, produz vida e não morte. Que talvez você esteja aqui hoje pensando assim: caramba, estou levando na cabeça, estou triste. Mas se você estiver sendo conduzido ao arrependimento, daqui a pouco você vai ver a alegria no teu coração de volta. Porque essa tristeza, segundo Deus, produz vida. E não isso que está te consumindo, que vai te levar à morte. Deus te ama. A tristeza do mundo, como eu disse aí há pouco, ela leva muitas pessoas a tormento e até mata. A tristeza do mundo, ela produz culpa, remorso e não traz alívio na nossa consciência. Porém, a tristeza que Deus traz, ela abre feridas, mas também cura.
Se você depois quiser ler 2 Coríntios, você vai ver lá o capítulo 7. Você vai entender um pouco o contexto sobre isso. A tristeza, ela pode ser algo muito produtivo para nós, vinda de Deus. Ela pode nos convencer do pecado, mas também pode nos levar à fonte do perdão. Arrependimento não é um remorso que leva à morte, mas é um choro pelo pecado que conduz à vida. E meu desejo nessa noite é que você receba isso no teu coração. Que aqueles que se arrependem choram não porque foram pegos ou flagrados no pecado e que agora estão sofrendo a consequência do seu erro. Não. Eles choram porque o pecado é mal aos olhos de Deus. E como filho e filha de Deus, eu não posso fazer coisa que desagrada ao meu Pai. Preciso reconhecer que o culpado sou eu. Eu estou como uma terra seca. E eu preciso reconhecer que sou pecador. Porque como tal, estou destituído da graça de Deus. Preciso me concentrar na cruz. Preciso me concentrar no arrependimento. Porque na cruz foi onde Jesus morreu pelo meu pecado, pelo nosso pecado. A cruz é motivo de orgulho para um pecador arrependido. Tem muita gente que quer ignorar a cruz. Mas a cruz é motivo de orgulho para um pecador arrependido. Porque através da mensagem da cruz eu sou liberto. Eu sou salvo. E quando você se volta para a cruz, você encontra a fonte de cura, a fonte de libertação, de restauração, a fonte de perdão. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Então a tristeza provocada por Deus gera arrependimento, que gera salvação.